Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, só lembrando, procure um lugar mais silencioso da casa de vocês, né? Para vocês se concentrarem melhor, tá? E pegue todo o material que vocês forem usar, tá bom? Enfim, a aula de hoje de redação, hoje produção textual, né? É sobre resenha, tá? Que é um gênero textual que a gente vai estudar agora, né? Então, o que seria a resenha? A resenha é um gênero textual do campo argumentativo. O que isso significa? Significa que vai ser um texto que ele vai se estruturar por meio da defesa de um ponto de vista, né? Sobre um objeto analisado ou estudado, no caso, né? Então, o que seria a resenha? Eu vou, no caso, ter acesso a esse produto cultural, né? Seja um livro, um filme, uma música até, né? Uma escultura, uma tela, enfim. E aí eu vou ter acesso a isso, né? Então, eu vou elaborar um texto mostrando, no caso, o que eu consegui entender disso, né? O ponto de vista sobre esse objeto. Então, eu vou fazer uma análise desse objeto, no caso, né? E aí, como eu vou fazer isso, eu vou perceber que vai ser necessário que haja uma defesa, né? Ou seja, eu vou precisar usar argumentos, né? Claro, não vai ser algo tão incisivo, né, no caso, como, sei lá, um artigo de opinião, por exemplo, né? Mas, ainda assim, terá essa argumentação, tá bom? Ela é extremamente necessária, ok? E aí, diferentemente da sinopse, né, que a gente tinha estudado mais atrás, aqui na resenha, gente, vai ter sim um juízo de valor, tá bom? Então, vamos lembrar aqui o que seria a sinopse. A sinopse é como se fosse um resumo, né? Uma síntese desse produto cultural, independentemente do que seja, né? É uma síntese, é um resumo, e somente isso, só um resumo mesmo. Lá, a gente não pode ter juízo de valor nenhum, né? Porque eu só quero apresentar algumas informações, tá bom? Aqui é diferente. Aqui eu vou pegar alguns trechos descritivos, né? Ou seja, vai ter algum momento que eu vou descrever um pouquinho esse objeto que eu estou analisando, né? Vou contar um pouquinho do filme, vou contar um pouquinho do livro, vou descrever um pouquinho da tela, da escultura, enfim. E também vou colocar aqui o meu juízo de valor, tá bom? Então foi que eu entendi isso, que foi que eu consegui refletir sobre isso, né? O que eu acho sobre isso, ok? Claro, isso colocado de uma forma bem coerente, né? De uma forma em que a argumentação faça sentido, ok? Enfim, e aí a gente percebe que tudo isso serve para situar o leitor, né, sobre o que ou quem se fala, né? Por exemplo, você está analisando uma escultura, você vai situar o leitor sobre essa escultura, né? Quando ele lê essa resenha, ele não vai saber só os aspectos, sei lá, descritivos da escultura, né? A escultura é assim, assim, assim. Não, ele também vai ver ali um juízo de valor de outra pessoa, um ponto de vista de uma pessoa que foi lá, que viu a escultura, né? O que é que ela pensou sobre isso, por exemplo, né? Então, se torna um diferencial, né? É interessante também, né? Você lê uma resenha, por exemplo, de um filme, né? Você quer ver um filme, mas você não sabe se vai gostar ou não. Você pode ver só a sinopse, né? Se você ver a sinopse, você só vai ver ali um resumo desse filme. Então você ainda não vai saber, né, se você vai gostar ou não. Você pode arriscar, pode ler a sinopse, se interessar e ver o filme. Ou você pode tentar ler uma resenha, porque quando você lê uma resenha, a pessoa que está escrevendo, ela teve contato com esse produto, ou seja, ela assistiu o filme. E aí ela elaborou uma resenha sobre o filme, ou seja, nessa resenha vai ter uma espécie de resumo, né? Vai apresentar alguns elementos, só que também vai ter o ponto de vista dessa pessoa sobre esse filme, tá bom? Então vai ter uma análise desse filme, né? Então pode ser interessante você ler uma resenha no lugar da sinopse, por exemplo. Ou você pode ler os dois, né? Ler primeiro a sinopse, depois ler resenhas diferentes, né? Que aí você vai ver o quê? Pontos de vista diferentes, tá bom? E a resenha, gente, é um texto conciso, né? Um texto curtinho, tá? Mas não quer dizer que ela seja um texto superficial, não, tá bom? Ela não precisa ser um texto raso, né? Um texto banal. Na verdade, ela tem que ter uma argumentação consistente, né? Uma argumentação relevante, né? Para a pessoa se interessar, tá? E, claro, para reforçar o ponto de vista do autor sobre aquela obra, tá bom? Então, a gente pode dizer que a resenha ela vai se apoiar nesses fatores aqui, ó. Num caráter científico, né? Justamente porque a resenha ela precisa ser analítica, ou seja, ela tem que analisar alguma coisa, ela vai apresentar ali
uma sequência de ideias ordenadas, né, claro, de maneira lógica, né, e comprovada, né, por meio de observação justificativa, ou seja, ela vai olhar ali, né, para aquela obra, vai analisar aquela obra, né, e ela vai colocar as ideias dela de uma forma lógica que ela vai mostrar a observação que ela teve, né, ela vai mostrar a justificativa dela, tá bom? Então, é toda uma análise, né, que vai remeter ali a um caráter científico, tá? Ela também tem que ter objetividade, né? Justamente porque ela está analisando uma coisa, né? Se ela está analisando, a linguagem tem que ser mais objetiva, né? Tem que ter uma linguagem mais direta, tá bom? E, consequentemente, né, vai priorizar o que é essencial, né? Só a gente lembrar, resenha é um gênero curto, né? Então não precisa ser muito longo, tem que colocar ali só o que é essencial, né? Coloca ali as características mais importantes daquele livro, diz ali as partes mais importantes, analisa o que é mais importante, tá bom? Não precisa detalhar muito, né? Porque aí deixa para a pessoa, né? A pessoa mesmo tem a própria análise, tá? E imparcialidade, sim, tá bom? Por mais que tenha o juízo de valor, realmente tem, mas esse juízo de valor é diferente da pessoa falar o que quer, né? Como assim? A argumentação ela deve estar apoiada em juízo de valor desvinculado das emoções, tá bom? Ou seja, deve prevalecer os aspectos positivos e negativos. Por exemplo, a pessoa viu um filme e aí a pessoa não gosta de um ator, por exemplo, a pessoa não gosta desse ator. Aí a pessoa viu esse filme, aí ela fala ela escreve uma resenha sobre isso, esse ator, eu não gosto dele, ele é muito ruim, isso. Mas aí a pessoa está demonstrando as emoções dela, ela está deixando ali no texto algo que nem é inerente àquele filme, por exemplo, nem faz parte daquela obra, tem mais a ver com a pessoa, com o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, do que com a obra em si, e isso não pode acontecer, tá bom? Por mais que você esteja realmente colocando seu juízo de valor ali, você não está colocando para você se expressar, você ter a sua expressão, não, é para você analisar a obra. Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, você foi para um restaurante desses que vende uma comida diferente, aí você come um prato que você nunca comeu, por exemplo. Quando você vai fazer uma análise, né, se a pessoa perguntar como é o sabor dele, por exemplo, aí você vai ter que responder o que para a pessoa entender? Da forma mais imparcial possível, não é? Ou seja, você vai tentar descrever, vai tentar analisar, vai tentar colocar os aspectos bons, os aspectos ruins, né? Eu acho que estava um pouco apimentado demais, estava muito cremoso, estava isso. Você vai colocando, vai elencando essas características e é isso, não é isso que você faz. É diferente você dizer, é muito ruim, não gosto de comida assim não. Essa comida aí me lembra sopa, eu não gosto de sopa não. Perceba a diferença, né? Perceberam? Então, é muito diferente, né? Quando eu estou dando uma opinião fundamentada, ou seja, eu realmente analisei aquela coisa que eu tive contato, aqui no caso, a comida, né? Que a pessoa teve contato, ou o filme, ou o livro, tá bom? E isso tudo é diferente de eu só dar minha opinião por dar. Eu não gosto não, pronto. Ou então, é muito bom. Por que é bom? Porque eu gosto. E por quê? Está fundamentado em quê? Então percebam que a argumentação aqui ela é necessária, ela tem que ser fundamentada em algo. Você tem que ter um juízo de valor, sim, mas juízo de valor não quer dizer você colocar sua emoção em tudo, tá bom? Juízo de valor, não é de emoção. Não é, isso me deixa com raiva, isso me deixa feliz, isso me deixa... Não, aqui não é interessante a sua emoção, porque a pessoa não quer saber sua emoção. A pessoa não quer conhecer você, a pessoa quer conhecer a comida, quer conhecer o livro, quer conhecer o filme, quer conhecer a coisa. Então ela não quer saber sobre o que você sente, ela quer saber a visão que você teve, a análise que você fez. Você vai entender isso? Enfim, espero que tenha dado, né? Aí eu vou colocar aqui agora a resenha, né, para a gente conseguir entender, né, melhor na prática. Asas e cores. Em exposição no Museu do Estado, Bruno Vilela abusa de cores fortes e formas aladas. Os 15 quadros de Bruno Vilela, expostos no Museu do Estado, compõem uma sequência bastante inusitada de cores e formas, buscando o lado instintivo do ser humano, representado pelos animais diversos, a partir do medo e do desejo de sobrevivência. O artista usou prioritariamente as cores primárias e secundárias, causando um alto contraste bastante chamativo aos olhos. Já o preto é colocado como sinal de luto, cor com que são desenhados aviões.
O resultado é uma festa, uma alegria interrompida de forma confusa por acidentes e emergências aéreas. Sem dúvidas, a arte exposta pode ser considerada moderna, visto que a interpretação deve ser pessoal e o estilo é muito irreverente. Para extrair as ideias da tela, é necessário abstrair o pensamento e buscar em cada detalhe uma pista para desvendar o mistério dos quadros. A presença constante das palavras, geralmente abobinada na pintura, é admirável admitir esse câmbio, essa troca entre linguagem verbal e não verbal, que está presente em nosso cotidiano. Beleza, né? Acabamos de ler. Estou percebendo que é bem curto, né? Só são 2 parágrafos, tá? Enfim, o exercício, né? A seleção de obras expostas é descrita pela resenhista como uma sequência bastante inusitada de cores e formas. Com essa definição, pode indicar... Então, aqui ele quer saber assim, por que a pessoa usou inusitada? Por que inusitada? Esse inusitado aqui, gente, é uma sequência bastante inusitada, na verdade é no sentido de inovação, tá bom? Quer dizer que a pessoa achou inovadora, tá? A técnica dele, enfim, o que ele usou, beleza? Segundo informações do texto, os visitantes da exposição compreenderão de imediato o conteúdo das telas? Comente. Na verdade, gente, bem aqui, ó, o que é que ele fala? Para extrair as ideias da tela é necessário abstrair o pensamento e buscar em cada detalhe uma pista para desvendar o mistério dos quadros. Então, a gente percebe que não vai ser tão fácil assim, né? Na verdade, é o contrário, né? É necessário que os visitantes eles tenham um momento de reflexão, né, para conseguir entender a obra, tá bom? Terceiro, reflitam e respondam. Por que as palavras são, geralmente, abobinadas na pintura, né? Que é o que ele tinha dito aqui, né? Na verdade, as palavras são abobinadas porque a gente entende, geralmente, quando a gente está falando de arte, por exemplo, de tela, de escultura, enfim, que essa arte está se expressando por ela mesma, né? Porque, antes de tudo, a arte é isso, a arte é expressão, né? Então, não precisa eu, por exemplo, explicar uma expressão. A arte, por si só, já está se explicando, ok? Seria por isso. Então, seria mais ou menos assim, tá, gente? Claro, é interessante que vocês tentem colocar com as palavras de vocês, né? Eu coloquei aqui só para vocês acompanharem mesmo. O emprego da palavra, né, inusitável, sugere que a exposição é inovadora, né? Realizando escolhas que não são usuais, né? A segunda questão, não, né? Porque a exposição ela está exigindo do visitante um olhar atento, né, em momentos de reflexão, né, para que as obras sejam integralmente compreendidas. E em relação ao uso de palavras, né? Por que são consideradas abominadas? Porque acredita-se que a pintura deva, né, ser capaz de expressar por si só sua mensagem, né, sendo desnecessário o auxílio da linguagem verbal, tá bom? Enfim, né? Espero que vocês tenham entendido a aula, né? Acho que foi até curtinho, né? Enfim, se surgir dúvida, mesmo assim você pode rever essa aula, pode rever as outras aulas, tá bom? Acesse o site, né? E também a agenda digital, né? Para vocês fazerem o exercício. E até a próxima aula.